Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Olha o que diz em Salmo 54, versículo 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Ou seja, só Deus pode fazer justiça. Ou seja, a justiça de Deus não é como a do homem que comete injustiça. A justiça de Deus, ele age retamente, sem cometer erro nenhum. Ou seja, tudo que Deus faz, a justiça de Deus, ou seja, os caminhos de Deus, Deus não julga como o homem. Olha o que diz mais. Escuta, Deus, a minha oração, dai ouvido às palavras da minha boca. Ou seja, o salmista Davi estava fazendo uma oração a Deus. Olha o que diz mais. Pois contra mim se levantam os insolentes, violentos, procurando me tirar a vida, e não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a minha vida. Ou seja, quando Davi estava sendo perseguido pelos homens do rei Saul, ou seja, que queria, matar Davi, você vê que Davi, ele falou, ou seja, para o Senhor é o meu ajudador, ou seja, eu só tenho o Senhor para me livrar, eu só tenho o Senhor para me socorrer, me livrar, ou seja, da morte dos inimigos, ou seja, aqueles homens, ou seja, aquele soldado, aquelas pessoas estavam achando que não havia Deus com Davi, ou seja, Deus é com aquele que confia, Deus é com aquele que clama a Ele. Ou seja, se os outros não vê Deus na sua vida, acham que o Deus que você serve, ou seja, muitos olham para você, ou seja, vê você como uma pessoa qualquer, mas aquele que é de Deus, ou seja, o mal não prevalece, ou seja, pode armar a cilada que for. Às vezes os outros acham que pode fazer algo contra aquela pessoa, ou seja, se aquela pessoa serve a Deus, o mal ele só pode fazer se Deus permitir. Ou seja, quando você tem uma vida com Deus, o mal ele não tem poder sobre a sua vida. Ou seja, aqueles homens, ou seja, estava desprezando, ou seja, Davi, ou seja, porque era um exército, ou seja, os homens de Saul, ou seja, estavam, ou seja, atrás de Davi, querendo matar Davi, ou seja, mas Davi clamou ao Senhor, ou seja, ele sabia que só o Senhor podia livrar ele, ou seja, só o Senhor pode livrar você, ou seja, o problema está grande, ou seja, dificuldade, ou seja, os inimigos, ou seja, a situação que você está enfrentando está grande, ou seja, lembra, ou seja, quem pode te ajudar, ou seja, é Deus, ou seja, Davi falou, o Senhor é meu ajudador, ou seja, eu não tenho quem possa me ajudar, eu não tenho a quem contar que possa me defender, ou seja, só o Senhor pode me defender, ou seja, só o Senhor pode me livrar, ou seja, dessa situação, só o Senhor pode me dar vitória. Olha o que diz mais,
no versículo 3, pois contra mim se levantam os insolentes, violentos, procuram me tirar a vida, e não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida, e Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dará cabo deles. Ou seja, quando você tem uma vida com Deus, Deus dá cabo, ou seja, Deus destrói os seus inimigos. Ou seja, eu não sei qual é os seus inimigos, se é a doença, ou seja, se é um problema que algum familiar, ou seja, que está num hospital, internado, doente, um familiar que se encontra nas drogas, um problema no casamento, ou seja, um problema financeiro, ou seja, se você confiar em Deus, Deus dá cabo, ou seja, Deus te dará vitória e esse problema é derrotado, ou seja, é desfeito, ou seja, por causa da tua fidelidade com Deus, Deus te dará vitória. Ou seja, quem tem uma vida com Deus, Deus dá vitória. Ou seja, pode até demorar um tempo, talvez não é na minha hora, é na sua hora, nem sempre é na hora que eu quero, na hora que você quer, mas Deus sabe o tempo certo. Ou seja, se você esperar nele, ou seja, se você confiar nele, ele vai te ajudar. Você não está sozinho não, porque Deus, Ele é quem nos socorre, é Ele que nos defende do mal, Ele que nos livra, ou seja, do acidente, ou seja, Ele que nos dá vitória, Ele que nos livra, ou seja, da doença, ou seja, Ele que abre as portas, é Ele que abençoa a nossa vida, ou seja, quando nós esperamos nele, ou seja, esperar é continuar confiante, é ter a certeza dentro, ou seja, que essa situação vai passar, creia que vai passar, porque ela passa se você permanecer firme com Deus, fazendo a vontade de Deus, perseverando, ou seja, não olhando, ou seja, para palavras negativas que essa ou aquela pessoa vai dizer, mas só olha para Cristo, ou seja, confia nele, continua com seu propósito com Deus, que a resposta vai vir sobre a sua vida. Olha o que diz mais, no versículo 5, ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade ele dá cabo dele, oferece-lhe voluntariamente sacrifício de louvor e o teu nome, Senhor, porque é bom. Ou seja, louva a Deus, ou seja, oferece sacrifício, ou seja, agradável a Deus, sempre louvando a Deus, sempre grato a Deus, porque o próprio Davi está falando, porque é bom. Ou seja, Deus sempre será bom para mim, para você. Deus sempre, Ele sabe o melhor para mim, para você. Olha o que diz mais no versículo 7. E pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem como a ruína dos meus inimigos. Ou seja, tudo que te atrapalhava, ou seja, vai ser destruído, ou seja, os inimigos vão ser arruinados, ou seja, tudo que está dando errado na sua vida, ou seja, aquilo que está na sua vida, seja doença, seja o problema que for,
ou seja, vai ser destruído, ou seja, vai vir as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre os seus caminhos. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra, porque lembra, quando você espera em Deus, confiante, a resposta é certa. Você não está só, Deus está com você. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus.